Convido os irmãos a estar abrindo suas Bíblias. Eu vou ler o guarda-chuva com todos, mas abrir a Bíblia é bom que a gente fica sabendo onde é que está o texto direitinho, e depois nós chegamos na igreja e não tem do cachorro aqui, passa vergonha, né? Carta aos Gálatas, capítulo 1. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 9. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 9. Lemos juntos? Isso, você pode ir de pé, vamos ler a palavra de Deus. Vamos lá? Maravilha de que tão depressa passasseis aquele que vos chamou a graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos vieram e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda nós mesmos, como anjo do céu, vos anunciou outro Evangelho, além que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já todos temos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho, além que já deseja, seja anátema. Oremos acompanhando a irmã Cleia. Oremos. Santo Deus e bondoso Pai, nesse momento, Senhor, nós agradecemos tudo que já foi feito, Senhor Deus. E agora, ó Pai, apresentamos, Senhor Deus, o irmão Luciano. Toma ele em suas mãos, que ele não fale dele, mas que ele fale a mensagem que nós precisamos ouvir da tua boca, Senhor. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por tudo que já foi feito. É em nome de Jesus que nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Irmãos, o texto de Paulo escreve aos Gálatas era para combater umas pessoas que estavam torcendo o Evangelho, estavam desvirtuando o Evangelho, estavam querendo trazer costumes judaicos para o Evangelho. E existiam pessoas que estavam ali simplesmente para isso, para transformar, como diz o texto ali, para moldar, modificar o Evangelho de Cristo. Então, o nosso tema da mensagem hoje é o Evangelho Apostólico. O que é o Evangelho Apostólico? Como os irmãos já sabem, de vez em quando, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre lanço críticas ao falso Evangelho que é pregado. Eu sempre lanço muitas críticas mesmo a um Evangelho fácil, a um Evangelho que você compra a sua bênção, você adquire. Você não vai a uma igreja para cultuar, você vai à igreja fazer um negócio com Deus. Então, existe esse Evangelho, falso Evangelho, pseudo-evangelho, digamos assim, que eu sou muito ferrenho contra isso. Mas hoje a mensagem é uma mensagem positiva, não é uma mensagem negativa. Hoje eu quero, vou tentar, aprender junto com os irmãos, trazer algumas características do verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho de Cristo? Notem bem que o texto Paulo fala que eles, um anjo ou outra pessoa pregar alguma coisa que seja diferente, seja anátema. O que é anátema, irmãos? Maldito. Seja tirado do meio. Não deem ouvidos, não sigam. É isso que Paulo está falando. Mas aí eu pergunto: homens podem pregar evangelho? Falso? Pode. Né? Eu até brinquei hoje na classe lá em cima, não vou nem falar, né, que a gente vê alguns nomes de igreja aí, que a pessoa simplesmente abre uma igreja, está com o nome lá, e que não tem nada a ver com o Evangelho. Parece uma brincadeira, mas é sério, porque desvirtua o caminho para o céu da pessoa. A pessoa vai lá e vai ser enganada. Infelizmente vai ser enganada. Pastor Pedro, ele pregando aqui domingo passado, ele falou algo que eu já ouvi há muito tempo atrás, que a palavra de Deus é alimento para o espírito, para a alma. Nosso corpo precisa de alimento. Nós precisamos comer todos os dias. Mas se nós comermos mal, comermos comida estragada, comermos comida envenenada,
que pode nos acontecer? A gente vai ter as consequências disso. Então, se a palavra de Deus é o alimento para o espírito, é o alimento para a alma, nós deveremos nos alimentar bem do verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Jesus. Então, homens podem pregar, mas e anjos? Podem pregar o evangelho? Entre aspas, não são anjos. Como nasce o islamismo? Nasce com um anjo chamado, que se apresentou como Miguel, Gabriel, para Maomé em 610 depois de Cristo, dizendo a ele que ele tem agora a mensagem completa, que a Bíblia está incompleta e que os muçulmanos aceitam a Bíblia, tá, irmãos? Mas para eles, o Alcorão é o complemento perfeito de Deus, porque a Bíblia levou mais ou menos 1.600 anos para ser escrita, com 40 pessoas em torno disso, para escrevê-la toda. Nela não há erro. Esses 40, eles não se conheciam, nem sequer sabiam o que está escrevendo para estar na Bíblia. Não há contradição na Bíblia, não há erro. Mas aí vem um profeta, olha que pessoa, né? Um cara só recebe durante 22 anos uma outra Bíblia, um outro livro, que um anjo está falando para ele que agora é a perfeição da revelação. Então o anjo pode pregar um evangelho falso, mas não é anjo de Deus, são anjos do mal, enganadores. Então assim nasce o islamismo, através de uma mensagem angelical, digamos assim. Só por curiosidade, irmãos, Maomé não sabia nem ler nem escrever. Ele recebeu o Alcorão, aquele coisa do tamanho da Bíblia, não sabia ler e escrever não. Ele ia falando dos outros copiados. Nada contra quem não sabe ler e escrever, mas você pensa bem, uma pessoa que Deus vai chamar alguém para escrever a lei, e a pessoa não sabe ler e escrever, um livro mais importante da religião segundo eles. Interessante isso, né? O mormonismo também nasce de uma revelação de anjo. Um anjo chamado Moroni, que é uma pessoa que viveu nos anos 400 na América, chega com um homem chamado Joseph Smith Smith. Com 14 anos de idade, esse rapaz recebe uma revelação e ele cria uma religião meio cristã, meio espírita, meio caminho de uma coisa, meio caminho de outra, mas foi anjo que falou para ele, chamado Moroni, o nome do anjo. Então, vocês veem também que homens também podem lançar um evangelho falsificado. Temos outras sectas também, não vou nem citar aqui, mas sempre tem uma mensagem nova. A Bíblia não é suficiente. O que nós classificamos por seita, um dos parâmetros é que não tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Tem a Bíblia mais o livro de fulano. Tem a Bíblia mais o livro de Mórmon. Tem a Bíblia mais uma tradição aqui. Tem a Bíblia mais um escrito de um fundador. Então, aquele escrito fundador tem o mesmo peso da Bíblia. Para nós isso é seita. Não é a religião cristã. Então, são sempre uma mensagem nova que um suposto anjo traz para completar, aprimorar aquilo que está imperfeito. Bem, aí vocês falam para mim assim, o irmão tem prova disso? Ó, eu não sei salvar texto não, irmãos. Eu estou aprendendo esse negócio aqui. Então eu tirei o texto e mandei para o celular da Sueli e vou ler aqui. Segundo o Alcorão, na Suma 5, capítulo 73. São blasfemos aqueles que dizem, Deus é uma trindade. Portanto, não existe trindade alguma além de Deus único. Se não desistirem de tudo quanto afirmam, um doloroso castigo açoitará os incrédulos entre eles. Então, é uma outra revelação, né? Na Sura 5, no capítulo 82, constatarás que os piores inimigos dos fiéis deles, entre os humanos, são judeus e os idólatras. Constatará que aqueles que estão mais próximos do afeto dos fiéis são os que dizem, somos cristãos, porque possuem sacerdotes e não ensoberbecem de coisa alguma. Então, uma mensagem de paz, mensagem boa. Eles odeiam o cristão. Está escrito no Alcorão. Se o Alcorão é um complemento da Bíblia, se o Alcorão é uma revelação da Bíblia,
Santo deve ser açoitado e merecer castigo. Então é uma revelação nova, é uma nova mensagem, é uma contradição, é um evangelho chamado novo, digamos assim. E eles têm o evangelho, tá, irmãos? Então, você vai vendo que esse texto do Alcorão aqui, ele simplesmente desprega aquilo que eles mesmos pregam. Porque eles aceitam Jesus como profeta, aceitam Adão como profeta, aceita o Evangelho de Cristo e dizem que no Antigo Testamento, quando se vai levantar um profeta, quando Moisés diz no livro do Deuteronômio, capítulo 12, que vai levantar um profeta igual a ele, eles falam que é Maomé, não é Jesus não. Então, segundo eles, afirmam que a Bíblia aponta para Maomé e não para Jesus. Mas a mesma Alcorão deles desmerece a Bíblia. Então você vai vendo que anjos e homens podem pregar, anjos entre aspas, podem pregar um evangelho falsificado, um evangelho diferente. Mas nós estamos falando de evangelho. E evangelho, a conotação do evangelho é vida, nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. A história de Cristo, chamada de evangelho, está nos 4 livros do Novo Testamento, conta justamente isso: nascimento, a vida, a morte e a ressurreição do Senhor. Esse evangelho puro e santo, ele hoje tem sido torcido, tem. Mas o verdadeiro evangelho, eu coloquei aqui, irmãos, 3 características do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, a característica 1, denuncia o pecado. Não aponta o dedo para o pecado alheio, mas ele coloca na consciência das pessoas que ela é pecadora. Como que você vai pregar a Jesus Cristo se a pessoa não tem consciência de pecado? Como você vai anunciar a ele que ele precisa de um Salvador se ele não acredita em pecado? Então o verdadeiro evangelho, ele traz à consciência das pessoas a necessidade de entender que é pecadora, que precisa de Jesus, que precisa de um Salvador. E essa consciência de pecado, ela vem aonde? João 4,16, na mulher samaritana, e no versículo 22. Jesus diz: vem a hora e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Mas ele diz também: traz teu marido e vem cá. Ela falou: eu não tenho marido não. Por quê? Porque Jesus colocou na cabeça dela a consciência de pecado, que até então ela tinha 5, estava com mais um que não era dela, que não sei o que quer dizer esse texto, mas ela estava inconscientemente levando a vida dela. Então Jesus põe na cabeça dela a consciência de pecado, e ela ia adorar no Monte Gerizim. E Jesus disse que para ela: nem aqui e nem em Jerusalém, mas a salvação vem dos judeus. E ela perguntou: és tu maior que Jacó? Eu sou o Cristo, ele responde para ela. Raramente Jesus falou isso na Bíblia, mas ele falou: eu sou o que falo contigo. Então Jesus põe o evangelho verdadeiro, põe na cabeça das pessoas, põe no entendimento das pessoas a consciência de pecado. E quando a gente tem, irmãos, a consciência de pecado, nós somos convencidos que somos pecadores, aí vem a segunda característica: a urgência do arrependimento. Marcos 15 diz: eu não me arrependei-vos e crede no Evangelho. Mateus 4,17 também fala: crede no Evangelho, com pressa. Por que será? Porque se tem uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, é se eu vou sequer conseguir piscar o olho mais uma vez. Se tem algo que a gente não consegue prever, é o futuro. O futuro é bom. O futuro, ele é incerto. O pastor Eli falou hoje aqui que seu time, meu pastor, 99 anos. Nós tivemos aqui a irmã Maria, 102 anos, saúde. Está melhor que eu andando aqui. Não estou me brincando, não, sério. Mas tem pessoas que vão cedo. Tem pessoas que partem cedo. Então deixar para se arrepender mais tarde é no mínimo uma ideia de falta de inteligência. Porque deixar para se arrepender depois, mas depois de quê? Porque tem muita gente que pensa o seguinte: eu vou melhorar minha vida e vou voltar
para o Evangelho. Primeiro você volta para o Evangelho, que o próprio Espírito vai te ajudar a melhorar tudo. Se eu for ter a consciência que eu preciso melhorar para aceitar Jesus, eu nunca aceitarei Jesus, porque eu sempre tenho algo de ruim para melhorar. Não tem jeito. A nossa vida dia a dia é uma vida de melhora? Mas nós temos a consciência de que todo dia nós não somos destruídos, segundo Lamentações 3. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22. E por fim, a terceira característica é a suficiência de Cristo. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Atos 4, 12. Em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome há dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não tem meio termo, não tem figura humana, não tem outro caminho, não tem nada que possa rivalizar com Cristo no seu Evangelho. Ele é suficiente. Jesus é suficiente, não tem outro caminho. Qualquer outra pessoa, qualquer outro que venha pregar algo que coloque Jesus em paridade com alguém é falso. Jesus é suficiente. O verdadeiro Evangelho apresenta Jesus como um único caminho, como uma única verdade e como o único que pode dar vida. E é o único caminho para o céu, porque ele mesmo diz: ninguém vem ao Pai se não for por ele. Isso é uma verdade incontestável da palavra de Deus. Qualquer pessoa, qualquer anjo, qualquer figurão, qualquer coisa que venha falar: não, você precisa de Jesus, mas você precisa guardar o sábado, senão você não é salvo. Não é nada. Você precisa de Jesus, sim, mas você precisa honrar outra coisa também, porque a obra de Jesus não é suficiente. A cruz de Cristo, irmãos, ela é suficiente, sim. Eu fico pensando numa coisa. As pessoas, as pessoas hoje estão perdendo a consciência de quem é Jesus. De quem é Jesus. Hoje, precisamos fazer algo para animar, porque o fulano está desanimado, precisa fazer um congresso assim, precisa fazer um congresso de um jeito, precisa fazer uma igreja para esse tipo de público, uma igreja para outro tipo de público, precisa fazer algo para animar, e alguém diz que tem que falar a linguagem, sei lá de quem, e a gente fala português, né? Tem que falar a linguagem disso, a linguagem daquilo, tem que usar a gíria assim, porque eles entendem desse jeito, tem que usar a gíria lá, porque eles entendem de outro jeito. Irmão, se a cruz de Cristo não é suficiente para a pessoa se animar a cultuá-lo, o que mais será? O que mais será? Então as pessoas precisam conhecer Jesus. E as pessoas, infelizmente, hoje estão perdendo o conhecimento de Jesus para a tecnologia, perdendo o conhecimento de Jesus para alguns tipos de música que só a misericórdia do Senhor Deus, porque desprega praticamente tudo que está na Bíblia, mas é bonito de ouvir, é gostoso, a melodia é gostosa, aquela melodia fica ali, e fica ali, e fica ali, e fica ali. Torce o Evangelho de Cristo de toda maneira. Quando a gente fala pregar o Evangelho puro, não pregar no mundo só não, é na música, é o que a gente está lendo, o que a gente está assistindo também. Muita coisa pode se pregar o Evangelho. E as pessoas hoje precisam conhecer Jesus. Se você chegar hoje para uma pessoa hoje e dizer quem é Jesus, você fala: vou correr para a cruz. Só. Talvez ainda. Talvez ainda. As pessoas precisam conhecer Jesus. Eu estou vendo aquele irmão Zezé, com óculos escuros, com colete, lenço. Pessoas que venceram dificuldade para estar aqui. O Albeir está ali, Maelza, tantos outros aqui, Maelza também, tantos outros aqui que estão passando por dificuldades, até de se locomover, mas estão aqui com glória a Deus. Sabe por quê?
Porque o que motiva eles a estar aqui é Cristo. O mais interessante, irmão, eu já falei isso aqui, é engraçado falar isso, mas é uma tragédia. Se nós fizermos uma festa no domingo que vem aqui, anunciarmos um cachorro quente, aí não dá conta, irmão. E as pessoas vêm para quê? Para comer o cachorro quente, para cultuar a Cristo. Cultuar a Cristo é um detalhe. Parece que não tem pão nem salsicha em casa. É verdade. É engraçado, mas é trágico. É uma tragédia. O que anima as pessoas a estar na igreja é uma tragédia. Eu não estou falando do nosso caso aqui, não. Nós ainda estamos pregando a Bíblia Sagrada ainda. Mas tem muita gente, muitas igrejas que já abandonou isso. Tem umas igrejas pretas agora que você fica no palco, não é nem voltar, mas é palco, e fica um faixa de luz em você. Você é o centro do culto. Você é o foco do culto, aquela luz branca em cima de você, com as luzinhas piscando atrás, mexendo no seu sistema límbico, para você ficar ali, ó, Deus é tremendo. Irmãos, isso é um evangelho falsificado. Isso é um evangelho mentiroso. Um evangelho que a pessoa não quer ter dificuldade, e na primeira dificuldade abandona. É um evangelho muito fácil. É um evangelho que a pessoa vai, se estiver bem, vai, se não estiver bem, não vai ter. E eu vejo as pessoas com mínimo de dificuldade para enfrentar o evangelho, para viver o evangelho. Mas irmãos, como tinha irmãos na festa de tal até de madrugada, tinha muitos, nada contra, tudo bem, mas um compromisso com Deus. Não tem. Não, vai não. Acorda cedo, domingo mais cedo? Não. O que me leva a acordar domingo mais cedo? Aquela chatice daquele culto? Pastor, prega lá, quem pastor? Pastor Elias, prega lá? Não vou não. Hoje estou usando, hoje eu prego pela manhã. Então eu estou te vendo, o que leva a pessoa a ir para a igreja? O que leva a pessoa a prestar um culto ao Senhor? É falta de conhecer a Cristo. E para encerrar, irmãos, como disse, o verdadeiro evangelho conscientiza a pessoa do pecado, conscientiza a pessoa da urgência do arrependimento e conscientiza a pessoa que só Cristo é 100% suficiente para a sua salvação, para a minha salvação. E a Bíblia é a única regra que deve dar. O evangelho de Cristo é simples. Mas hoje, infelizmente, as pessoas precisam ser motivadas. E precisam ser motivadas. Irmãos, parece um carro sem gasolina, sem puta. Não é. Queria deixar um versículo, eu pedi à irmã Letícia para colocar ali, carta de Judas. Carta de Judas, lá no finalzinho disso, do lado do Apocalipse, versículo 25. Olha que coisa mais linda, irmãos. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio e poder agora para todos sempre. Amém. Na minha tradução da céu, o único Deus, nosso Salvador por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos e agora para todos sempre. Amém. A Ele seja glória. A Ele seja dado todo o louvor. A Ele seja dado toda a nossa gratidão. A Ele seja posto os nossos fardos. A Ele nós nos voltamos como único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, irmãos? Mais algum anúncio, pastor Pedro?